Olá pessoal, tudo bem? Aula de hoje vamos falar sobre medidas de dispersão ou medidas de variabilidade, ok? Bom, vamos calcular variância, desvio padrão, coeficiente de variação para variáveis quantitativas, ok? Então nós vamos ter uma variável, vamos chamar de x, tá? E essa variável ela pode ser uma variável quantitativa, que pode ser discreta ou contínua, tá? O x vai assumir um conjunto de valores, tá? Então eu represento de maneira esquemática assim, ó, x vai assumir esses valores aqui, ok? Vimos que média, se eu vou calcular média populacional, né? Média populacional eu vou representar por μ, letra grega μ, vai ser o somatório do conjunto de valores dividido pelo total de observação, que é n, ok? Isso aqui nós vimos. Vimos também o seguinte, olha, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, esse total ele pode ser representado como sendo a média vezes n. Então, o total populacional pode ser representado pelo somatório do conjunto de valores ou ele pode ser representado por n maiúsculo vezes μ, tá? Então, o total, que é o somatório, tá? Se eu conhecer a média desse conjunto de valores e o n, é só multiplicar a média vezes n, que vai ser exatamente igual ao somatório do conjunto de valores. Idem para a população, para a amostra, melhor dizendo. Nós vimos que média amostral, eu vou pegar o conjunto de valores, dividir pelo tamanho de observações, que é n minúsculo, né? Para ir variando de 1 até n. Então, aqui eu estou dizendo que cada um está aparecendo uma única vez, ok? Média amostral é o somatório do conjunto de valores dividido por n. O que foi feito para a população, eu posso fazer para a amostra. Quem é o total amostral? Total amostral é o somatório do xi, que também pode ser representado como n, né, o tamanho da amostra, vezes a média do conjunto de valores. Então, o total amostral, se eu conheço a média do conjunto de valores e conheço o n, é óbvio que eu vou conhecer. Então, se eu multiplicar a média por n da amostra, vai me dar o total amostral, ok? Bom, isso nós vimos, eu estou aqui reforçando mais uma vez. Mas o que nos interessa é, quando eu calculo a média de um conjunto de valores, tá? Vamos supor que eu tenho aqui a nota de duas turmas, a turma A e a turma B, ok? Um exemplo para abstrairmos a ideia. E eu calculo a média da nota da primeira avaliação da turma A, calculo a média da avaliação da turma B. Se, porventura, nós olharmos somente para a média, esquece as notas, né? A nota de cada aluno. E se, porventura, a média tivesse dado o mesmo valor, estaríamos sendo induzidos a afirmar que as duas turmas têm as mesmas notas. E isso não é verdade. Pode acontecer? Pode. Mas não necessariamente a nota que o primeiro aluno da turma A teve é a mesma nota que o aluno da turma B. Aconteceu que a média de ambas as turmas deram o mesmo valor. Repara o seguinte, mas a gente não tem a informação, nós não conhecemos como que essas notas estão com relação à dispersão em torno da média. A gente não sabe se essas notas elas estão todas elas muito próximas do valor da média ou se essas notas estão muito distantes da média. Então, essa medida de variabilidade que nós vamos calcular, que é a variância e depois o desvio padrão e depois o coeficiente de variação, nós vamos calcular e eles vão nos dar essa medida de dispersão, ok? Primeiramente, nós temos que ver dispersão em torno de quem? Nós vamos calcular a dispersão em relação à média. Então, como é que eu vou representar dispersão? Ok? Ou desvio, tanto faz.
Eu vou pegar o valor observado menos a média. Então, se eu olhar para cá, ó, eu vou calcular o desvio de x1 em relação à média, o desvio de x2 em relação à média, o desvio de xn em relação à média. Isso tudo eu posso representar através dessa tabelinha aqui, ó. Então, eu calculo o desvio em relação à média, que eu calculo genericamente dessa maneira aqui, ó. Repara o seguinte, podemos escrever desvio em relação a qualquer medida. Entretanto, em estatística, o desvio em relação à média aritmética possui propriedades muito interessantes que nós vamos ver, tá? Então, eu posso representar esquematicamente desvio em relação à média dessa maneira. E aí eu posso calcular quem é o D1. D1 vai ser o x1 menos a média. Se os valores eu considerar como sendo uma população, vai ser μ. Quem é D2? Vai ser x2 menos a média. Quem é o DN? DN vai ser o xn menos a média. E aí, né, todos estão aparecendo uma única vez, tá? Vamos supor que cada um aqui está aparecendo uma única vez. E aí uma pergunta, quanto que fica o somatório do desvio em relação à média? Que eu represento assim, ó. Como é que fica o somatório do desvio em relação à média? Vamos ver aqui um exemplo no Excel. Vamos aqui calcular o desvio em relação à média desse conjunto de valores. A média eu já calculei, dá 6. Então, quem vai ser D1? Tá aqui, ó. Quem vai ser D1? Vai ser 2 menos 6, que vai dar menos 4. Quem é o D2? Vai ser x2, que é 4, menos a média. Vai dar menos 2. Quem é o D3? Vai ser x3 menos a média. E vou fazendo para todos, ok? Então, agora eu vou somar todo mundo aqui, ó. Quanto que dá o desvio em relação à média? Vai dar 0. Então, eu fiz aqui com exemplo, agora eu vou fazer aqui algebricamente, ó. Então, eu quero o desvio em relação à média, não é isso? Então, eu quero ver quanto é que dá D1 mais D2, pontinho, pontinho, mais DN. Então, quem é D1? x1 menos a média. Quem é D2? x2 menos a média. Quem é, pontinho, pontinho, DN? xn menos a média. Repare o seguinte, eu posso juntar o x aqui, ó. Vou juntar x1 com x2, com x3, com x4, com x5, xn. Tá aqui, ó. Vou juntar agora menos μ com menos μ com menos μ. Tá aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. É o somatório. x1 mais x2 mais pontinho, pontinho, xn é o somatório. Ok? Beleza. E quem é menos xn, menos xn, menos μ, menos μ, menos μ? Isso aqui, ó, eu vou somar μ n vezes. Então, isso aqui que eu fiz, ó. N vezes μ. Mas n vezes μ é exatamente igual a quanto? Somatório de x e. Então, vamos chegar à seguinte conclusão. Que isso aqui vai dar n vezes μ. E n vezes μ vai ser igual a somatório de x. Então, isso aqui, ó, vai dar exatamente somatório de xi. Somatório de xi menos somatório de xi vai dar 0. Então, eu provei algebricamente isso que nós vimos aqui num exemplo, ok? Bom, isso é uma propriedade. Isso só vai acontecer quando eu faço desvio em relação à média. Se eu botar aqui o desvio em relação a x1, não vai acontecer. A não ser que x1 seja média, o próprio valor da média, aí vai acontecer. Mas essa propriedade só vai acontecer para o desvio em relação à média. Bom, como que eu posso, então,
né? Não tem nenhum sentido, por exemplo, tirar a média do somatório de DI. Não tem sentido. Mas em matemática eu posso, por exemplo, aqui, ó, em matemática, eu tenho como fazer que esse somatório aqui, ó, não dê zero. Uma maneira seria calcular o módulo disso aqui, o módulo disso aqui, o módulo disso aqui, o módulo disso aqui, o módulo disso aqui. Lembrando para vocês, o módulo de um número é um número sem um sinal. Então, eu daria 4, 2, 0, 2 e 4. Aí, o somatório não daria mais zero. Mas estatística, tirar a média do somatório dos valores, né, não tem muito sentido. Uma outra alternativa seria pegar cada desvio desse, eu fazer o seguinte, elevar ao quadrado. Então, eu elevo ao quadrado. Esse somatório aqui, ó, eu iria elevar ao quadrado. No caso, esse somatório, essa diferença, eu iria elevar ao quadrado, né? Ficaria escrita dessa maneira. Então, quando eu elevo o desvio ao quadrado, que eu vou fazer agora, né? Esse somatório, ele não vai dar mais zero. E aí, ele não dando zero, aí não tem nenhum problema se eu tirar a média desse somatório elevado ao quadrado. Ah, eu fiz aqui errado, ó, dividir por 2. Repara que eu estou elevando todo mundo ao quadrado. Fazendo aqui as continhas para vocês. Tá vendo que eu estou elevando o resultado, estou elevando ao quadrado. E por último, olha lá. Agora, veja bem, o somatório dos desvios ao quadrado não dá mais zero, dá 40. E aí, por exemplo, eu poderia pegar esse somatório aqui, ó, e dividir por 5. É o que nós vamos ver agora. Olha lá. Representação esquemática dos dados advindos de uma população. Então, vamos supor que esses dados aqui, ó, são de uma população, tudo bem? Então, como é que eu faço? Né? Eu vou pegar cada desvio, vou levar ao quadrado, né? Agora, esse somatório aqui, ó, dos desvios elevado ao quadrado, ele vai dar diferente de zero. E aí tem sentido, por exemplo, eu dividir isso aqui, ó, por N. Se eu dividir esse cara aqui por N, automaticamente isso aqui vai ser dividido por N. Então, o somatório dos desvios dividido por N é o que nós chamamos de variação dividido pelo grau de liberdade. Variação é essa parte aqui de cima, ó, isso aqui é chamado de variação. E grau de liberdade é o número de observações. Isso em estatística tem um nome especial, que é a variância. Variância é variação dividido por grau de liberdade. Ou seja, a variância populacional é o somatório dos desvios elevado ao quadrado dividido por N, ok? Isso a gente representa pela letra grega sigma ao quadrado. E se for uma amostra? Vamos fazer agora se for uma amostra. Não vai mudar muita coisa. Aqui em cima não muda nada. Vou pegar, elevar o desvio ao quadrado. Então, vou pegar D1, eu vou levar ao quadrado. Pegar x1 menos x barra, vou levar ao quadrado. Quem é D2 ao quadrado? x2 menos x barra ao quadrado. E por aí vai. E agora eu posso somar esses desvios ao quadrado, que não vai dar mais zero. Só que quando eu estou falando de amostra, eu divido por n menos 1. Então, eu vou dividir o somatório dos desvios
em relação à média ao quadrado por n menos 1. Mais uma vez, em cima eu tenho variação, embaixo eu tenho graus de liberdade, que no caso da amostra vai ser n menos 1. Tamanho da amostra, menos 1. E variação dividido pelo grau de liberdade é variância. Então, a variância amostral, que a gente vai representar por S ao quadrado, é o somatório dos desvios dividido por N menos 1, tá? Bom, por que é N menos 1? E aí eu poderia dar algumas explicações técnicas, mais complexas, mas a explicação mais plausível, não, a explicação mais simples é para o seguinte: como eu selecionei uma amostra de tamanho N, eu já calculei uma vez usando o tamanho da amostra e agora eu vou estar calculando pela segunda vez, então eu tiro menos 1 grau de liberdade, ok? Tem a ver também com precisão. Esse cara aqui, S2, é um estimador da variância populacional. E para ter essa precisão, eu preciso dividir aqui por N menos 1, ok? Essas explicações já bastam, tá? Então, variância amostral é o somatório dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1, tamanho da amostra menos 1. E se eu estiver falando de variância populacional, vai ser o somatório do desvio dividido pelo tamanho da amostra, pelo tamanho da população, N maiúsculo. Vamos ver um exemplo no Excel. Então, se eu quero calcular, por exemplo, se eu considerar isso aqui como uma população, variância vai ser o somatório dos desvios elevado ao quadrado, que esse é o resultado 40, vou botar 40, ok? Dividido pelo tamanho da população, que eu divido por N se for população. Se eu estiver considerando esse conjunto de valores como uma amostra, eu vou dividir por N menos 1. Como no caso aqui eu estou considerando como uma população, eu vou dividir por 5. Isso vai dar variância igual a 8. Só que tem um detalhe. Imagine que isso aqui fosse quilograma, a unidade é quilograma. Qual seria a unidade da variância? Se eu estou pegando cada valor, né, dividindo pela média, que está em quilograma, então quilograma menos quilograma, a resposta vai dar quilograma, eu estou elevando tudo isso ao quadrado, então significa que a variância vai dar o quê? Quilograma ao quadrado, ok? Então a unidade da variância é uma unidade quadrática, ok? Vou botar aqui o exemplo, quilograma ao quadrado, olha lá. A média vai estar em quilograma, ok? Tem sentido eu somar quilograma com quilograma ao quadrado? Não, matematicamente eu não posso somar 1 metro com 1 metro quadrado. Eu só posso somar metro com metro, quilograma quadrado com quilograma quadrado, centímetro cúbico com centímetro cúbico, não posso somar centímetro quadrado com centímetro cúbico, eu tenho que somar na mesma unidade. Qual o recurso em matemática que eu utilizo para transformar uma unidade que está em quilograma quadrado, metro quadrado, uma unidade que está quadrática em uma unidade linear? Como é que eu faço para transformar 8 quilogramas ao quadrado em uma unidade também em quilograma? Responderam? Eu tenho que tirar a raiz quadrada de quem? Da variância. Ou seja, quando eu tiro a raiz quadrada da variância, isso aqui se transforma no que a gente chama de desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aí sim, a unidade que estava elevada ao quadrado passou a ser a mesma unidade da média, que vai ser quilograma. Agora tem sentido, por exemplo, se eu quero somar
a média mais um desvio padrão, ou subtrair a média menos um desvio padrão, ou somar a média mais 2 vezes o desvio padrão, a média menos 2 vezes o desvio padrão. Por quê? A unidade de ambas vão estar na mesma unidade, centímetro com centímetro, quilograma com quilograma, anos, né, idade de um com a idade do outro vai estar na mesma unidade. Então, eu fiz aqui considerando como se fosse população. E se fosse amostra? Eu iria dividir o quê? 40, né? Botar o exemplo aqui, amostra, né? Aqui como população, POP. Agora fazendo ali o cálculo da variância, considerando como sendo uma amostra. Então, amostra. Amostra, eu vou pegar a variação, que é 40, né? 40, ok? Isso eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por N menos 1. Amostra, no caso do cálculo da variância, eu tenho que dividir por N, que é 5, menos 1. Isso é a fórmula. Isso vai dar 10, ok? 10, mas a unidade vai estar em quilograma ao quadrado. E aí eu quero transformar isso aqui na mesma unidade da média, que é quilograma. Então eu tiro a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada da variância. Que isso vai me dar 3,16 quilograma. Agora, repara que a unidade da variância amostral está na mesma unidade que a variância, o desvio padrão, melhor dizendo, o desvio padrão amostral está na mesma unidade que a média amostral, quilograma. Se eu considerar esses valores aqui como sendo de uma amostra, a média vai ser a mesma, tá? 6 kg, ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Vimos que a variância, a unidade é quadrática, ok? A gente não pode somar ou subtrair este valor com o valor da média, porque a unidade vai estar elevada ao quadrado. E aí, nós temos aqui, ó, uma alternativa que é o desvio padrão. Ou seja, eu tirar a raiz quadrada desse somatório, desses desvios aqui, ó. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu estou fazendo isso, ó. Isso aqui que a gente chama de desvio padrão. E a unidade do desvio padrão é a mesma unidade da média, ok? Aqui são as outras fórmulas que eu posso representar o desvio padrão. Eu posso escrever ele desta maneira e posso representar também desta maneira aqui, ok? Qualquer uma dessas maneiras aqui vai dar o mesmo resultado, tá? Bom, continuando. O resultado da equação 3, que é esse aqui, ó, é uma variável absoluta, é um número. Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui é um número, é um valor absoluto. Esse valor absoluto, você não tem como saber se a dispersão é grande, é moderada ou é pequena. Você não tem esse sentimento, essa sensibilidade. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O resultado da equação 3, que é esse aqui de cima, é um valor absoluto, é um número, ok? Você precisa, se você tiver que comparar, por exemplo, a dispersão de uma turma com outra, você nunca usa o desvio padrão, porque primeiro que as médias vão ser normalmente diferentes, tá? E a melhor unidade para você comparar
duas populações, duas amostras, dois conjuntos de valores com relação à dispersão, é você procurar uma medida que seja em porcentagem. E aí, como é que eu posso utilizar, fazer isso? É simples. Eu tenho uma medida chamada de coeficiente de variação, ou também chamado de erro absoluto, que é a razão do desvio padrão, seja ele populacional ou amostral, dividido pela média, seja ela média amostral ou populacional. E esse resultado eu multiplico por 100. Essa medida chamada de coeficiente de variação, ela não tem unidade, é adimensional. Por exemplo, se aqui tiver em quilograma, aqui tiver em quilograma, eu vou cortar quilograma em cima com quilograma embaixo. E aí eu só fico com uma unidade em porcentagem. Aí sim, eu posso comparar o coeficiente de variação da turma A e o coeficiente de variação da turma B. Tudo bem? Aí sim eu posso comparar uma medida que está em porcentagem, tanto da turma A quanto da turma B. Então, uma observação: não possui dimensão, é adimensional. E olha só uma observação interessante. Permite o grau de homogeneidade entre as distribuições de diferentes características de uma mesma população ou amostra. Ou seja, quem tiver menor coeficiente de variação vai ser mais homogêneo. E significa mais homogêneo, os valores vão estar mais concentrados em torno da média. Se o seu coeficiente de variação for menor ou igual a 15%, você vai dizer que tem uma baixa dispersão de valores em torno da média e grande representatividade da média da série. Ou seja, a média, ela representa muito bem o conjunto de valores. Se você tiver uma dispersão entre 15% exclusive e 30% inclusive, você tem uma dispersão dita de valor, uma dispersão, uma média dispersão dos valores em torno da média, né? Você tem uma representatividade média, né? Tem que tomar certo cuidado. E se o seu coeficiente de variação for maior do que 30, você tem uma alta dispersão em torno da média. E aí o seu valor médio ele não representa bem o conjunto de valores. Então, quando você calcula o coeficiente de variação, você tem que dizer isso aqui no seu texto. Se você for fazer uma breve análise, que eu sempre peço, você tem que dizer isso aqui, ó, se os valores são bem representativos, se tem uma representatividade média ou se tem uma baixa representatividade. Vamos ver então esse nosso exemplo aqui? Então eu vou calcular agora, tá, o coeficiente de variação desse conjunto de valores, primeiro considerando esses valores como sendo de uma população. Então vai ser a razão do desvio padrão pela média, não é isso? E esse valor aqui, ó, esse resultado, eu vou multiplicar por 100. Olha lá. Deu um coeficiente de variação de 47,10%. Então, eu tenho uma dispersão relativa em torno da média de 47%. Se eu for classificar aqui, ó, eu posso dizer que os valores têm uma alta dispersão em torno da média e essa média ela tem baixa representatividade. Ela não representa muito bem o conjunto de valores, ok? Provavelmente, quando isso acontece, a gente procura outra medida de tendência central, por exemplo, a mediana, tá? Então, aqui, ó, nós calculamos o coeficiente de variação para esses valores sendo de uma população. E se eles forem considerados como de uma amostra? Por exemplo, coeficiente de variação, considerando esses dados como uma amostra, vai ser o desvio padrão dividido pela média, que é igual, né, tanto para a população quanto para a amostra. Isso aqui eu vou multiplicar por 100. Deu 52,70%. E aí você, de novo,
vai vir aqui e vai classificar. Você vai dizer que o coeficiente de variação é maior que 30%, ou seja,